Bom dia, pessoal. Tudo bem? Jéssica, Evelyn, Adriane, tudo bem com vocês? Se for possível, se vocês pudessem abrir as câmeras só para eu olhar vocês um pouquinho. Eu acredito que nós nunca trabalhamos, né? Nunca trabalhei com a turma de vocês. Ou já? Não, bom dia, professora. Ah, não estou te vendo, Adriane, está no escuro. Ah, é por causa dessa fumaça aqui, tá tudo fechado na minha casa. Ah. Peraí. Não, mas tudo bem. É só porque eu não conheço vocês, né? Então, não tem fotinho aí também. Eu também tô com tudo fechado aqui. Achei uma imagem para fingir que eu tô na praia aqui. Ai, que delícia. E, bom, então nós vamos trabalhar, né, com direito administrativo. Meu nome é Cristiane Bossoni. Eu já trabalhei vários anos, né, aí na faculdade. Trabalho mais com direito tributário. Não sei se vocês já me conhecem. Eu trabalho bastante com direito tributário e direito empresarial na faculdade. Mas já trabalhei também algumas vezes com direito administrativo. Até porque eu já trabalhei, né, na prefeitura, não aqui em Rondonópolis. Quando eu vim para cá, em 2005, eu trabalhei primeiro na prefeitura de Pedra Preta, 2 anos, né, e primeiro na assessoria jurídica, depois 1 ano eu fiquei na Procuradoria-Geral do município. Então, essa parte, né, de direito administrativo, de licitação, era o que a gente fazia na época, que foi a época que eu entrei na faculdade, né, em 2007, já faz alguns anos. E desejo a vocês um ótimo semestre, um ótimo retorno. E aí, se vocês puderem, né, aos poucos, irem me passando as informações da turma, quantidade de pessoas. Essa disciplina acabou de entrar no AVA hoje, né? Porque ontem à noite eu olhei, até às 18 horas e 30 minutos não estava aparecendo para mim ainda essa disciplina, nem o nosso plano de ensino. Então, eu preparei a nossa aula, né, com uma base do que eu sei de direito tributário, de outros semestres que eu já trabalhei, mas sem trabalhar exatamente com o nosso plano de ensino, né? Eu até gostaria hoje, no primeiro dia de aula, de colocar para vocês o plano de ensino, mas ainda não é possível. Então, eu só vi a matéria no portal hoje, e eu verifiquei que ela é uma disciplina híbrida, porém, ela é uma disciplina AMP, né? Então, aula modelo professor, que eu vou estar disponibilizando material para vocês, não tem um livro, né, pronto para a gente trabalhar. Vocês já trabalharam com direito administrativo ou é o primeiro semestre? Gente, me ajudem aqui. É o primeiro semestre de administrativo ou já seria administrativo 2? Porque para Oi, mim. bom dia. Na verdade, a gente já teve com o Vacaro Então, um semestre, mas eu não lembro muita coisa. mas não foi semestre passado, então, né? Que o professor Vacário não estava no semestre passado. Não, acredito que foi lá pelo quinto semestre, sexto no máximo. Professor, a gente já teve foi no quinto mesmo. Eu acho que foi no quinto. Foi regime jurídico que a gente teve. Ah, tá. Regime jurídico da administração. Isso. E Ô, agora professora, Oi. só com licença, a senhora pode liberar o chat para todos? Só tá para o membro da equipe. Deixa eu ver aqui. Porque fica melhor. Sim, Aí caso alguém não queira falar pelo microfone. Eu conseguir, né? Aqui, Tá, obrigado. Mostrar conversas. Chamada falha. Chat da reunião. Deixa eu ver como que eu libero aqui. Editar, compartilhar.
Eu acho que eu nunca fiz isso, de liberar o... Não porque eu não queira, mas porque eu não... Editar. Agendou uma reunião, chamada para iniciar. Será que é só eu que consigo colocar no chat? Porque eu consigo, ó, não sei se vocês conseguem ver, aí eu consigo escrever. Aqui está escrito bem assim, professor. O chat nas reuniões do canal está disponível apenas para os membros da equipe. Ah, e daí eu não sei se esses membros são quem fez a sala, né? Quem coordena a sala do Teams ou não. É porque tem a possibilidade de eu colocar todos vocês na equipe, né? E eu não precisaria ficar admitindo todas as pessoas aqui, né? Quando vão chegando, admitir um por um. Vocês já entrariam direto. Só que como são muitos alunos, né, de todas as turmas, eu não consigo fazer isso e correria o risco de ficar alguém de fora, né? Então, por isso que a gente faz dessa forma. Eu não estou conseguindo, eu vou tentar aqui. Nas outras aulas vocês conseguem? Aqui, gerenciar permissão. Deixa eu ver se é Sim, aqui. nas outras aulas, geralmente a gente fica digitando pelo chat. Consegue ter acesso. Deixa eu tentar aqui. Coloquei uma gerenciar edição. Vamos ver o que aparece aqui. Por enquanto, nada. Tá, vou voltar aqui no chat. Então, eu vou fazer o seguinte, durante a aula, eu vou tentando aqui mexer, e daí se eu conseguir, senão eu peço ajuda depois para o professor Paulo, que ele sempre me ajuda nessas partes tecnológicas. Daí, se eu não conseguir na aula de hoje, Estou olhando aqui, não tem agenda ou reunião, mas não aparece essa opção para liberar. Se eu não conseguir hoje, para a próxima aula eu já consigo. Bom, gente, então, vocês estão me vendo aí, a Adriane apareceu, somente ela, né? A Jéssica eu conheço, e os demais não vão aparecer aí, mostrar o rosto, só para a gente dizer oi aqui no início de semestre, né? Então, sempre a gente faz a apresentação, então hoje apareçam aí para me dar um oi, é muito chato ficar olhando só para as bolinhas aí na tela. Professor, no meu computador não tem o webcam nem câmera, tá? Tá Vou bom. ficar só no áudio mesmo. E os demais também não, gente? Mentira. Tá de pijama. É mentira? Gente, penteia o cabelo, escova os dentes, né, para vir para Só aula. a nossa turma que tem aula com a senhora agora, né? Estava olhando no horário. Sim. Deixa eu confirmar aqui no meu horário, porque eu ainda não estou adaptada a ele, mas quarta de manhã, só o 8º semestre. Pode aparecer aí, Ícaro. Não precisa ficar com vergonha, não. A gente já te conhece. O pessoal já tá acostumado aí com vocês, né? Aqui em casa todo mundo tem aula de manhã, né? Meus filhos, daqui a pouco vocês já vou avisar, daqui a pouco começa a aparecer o pessoal aqui, por enquanto ainda estão dormindo. 9 horas começam as aulas das crianças. Mas todo mundo tem que tomar café, escovar os dentes e pentear o cabelo para fazer aula. Até de pijama eu deixo eles fazerem aula. Pode fazer aula de pijama, mas tem que pentear o cabelo e escovar os dentes. E aí tem dia que eles ficam de pijama o dia inteiro, até a hora do banho, toma banho, põe outro pijama e continua. Em casa tá desse tipo também, professora. Mas pelo menos... eu tenho 2 também. Hoje só um que tem aula. Então, provavelmente, daqui a pouco eles vão chamar aqui. Bom, gente, então se vocês, a hora que vocês tiverem coragem, e talvez depois do intervalo, vocês já escovaram os dentes, aí vocês apareçam aí para me dar um oi. Mas, por enquanto... Peraí que apareceu uma tela aqui. Tá. Mas, por enquanto, então, já me apresentei, né? Alguns foram chegando depois, né? Meu nome é Cristiane, eu trabalho na instituição já há aproximadamente 15 anos, com direito tributário,
Ah, conseguiu! Bom dia, Amanda, tudo bem? Bom dia! Bom ver vocês, né? Tô reclamando aqui que ninguém quer aparecer. Foi sem querer, professora. Ah, mas que bom. Aqui, tem muita criança aqui dentro de casa. Seus? 2. Bebê. Ah, que bom. Lore, vem cá. Que idade que tem seus filhos? Lorenzo, um tem 2 anos e o outro tem 9 meses. Ai, que delícia. Oi, Lourenço, tudo bem? Os meus têm essa diferença também, 2 anos e meio. Mas agora já tem, a Lívia tem 5 e o Heitor tem 8. Bom, gente, então eu quero, né, dar as boas-vindas para vocês a esse semestre, desejar um bom semestre, né, para todos nós. Um semestre novamente um pouco diferente aí do que a gente está habituado, mas vamos nos empenhar, né, em fazer o máximo para que ele tenha o maior proveito possível, né, da forma que dá. Acaba que eu consigo encontrar algumas vantagens nessa forma. É claro que não é o que a gente desejava, que não é a forma ideal de trabalho, o que a gente queria, mas a gente consegue também encontrar alguns pontos positivos, que é estar compartilhando tela, não estar perdendo tempo, né, com transporte. Eu sempre reclamava de perder muito tempo para me arrumar, para ir na faculdade, para voltar. E agora, né, a gente levanta e é só ligar o computador e a gente já consegue estar juntos aí e participar das aulas, né? Então, vamos aproveitar o que tiver de melhor, né, nessas aulas. O que eu quero colocar para vocês já no primeiro dia de aula é para a gente se empenhar em estar realizando as atividades do AVA. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas algumas turmas que eu trabalhei semestre passado, os alunos tiveram uma facilidade bastante grande para fazer as provas oficiais, até porque elas foram online, tiveram um período maior para fazer, né? Um período de 24 horas, puderam pesquisar, puderam se empenhar melhor. Então, teve raras exceções, poucas exceções, de algumas pessoas que não fizeram a prova com a devida dedicação, que fizeram, vamos dizer, de qualquer jeito, né, tendo esse tempo. A maioria se empenhou e fez um trabalho bem interessante, bem legal, comprometido, e acabaram tendo, né, em razão disso, acabaram tendo boas notas na avaliação oficial. Porém, o problema que eu tive com mais de uma turma foi em relação às outras atividades. Foram atividades parciais que a gente fez durante as aulas, mas que foi possibilitado também. Então, como que eu trabalhei? Deixei algumas atividades em aula durante, né, a nossa transmissão ao vivo, realizava uma atividade e as pessoas iam entregando, enviando até o final da aula. E essas atividades tinham uma pontuação da prova oficial. Para aqueles que não poderiam estar online, ter o acesso nesse momento, né, da aula, foi passado um outro tipo de atividade, para que não tivesse prejuízo. Então, não seria a mesma atividade, seria uma atividade mais elaborada, porque as pessoas teriam um tempo maior, né, para realizar a atividade, mas teriam a possibilidade, sim, de realizar. Porém, chegou no final do semestre, eu tive vários alunos que não realizaram as atividades transversais e as atividades do AVA. Então, embora tivessem a pontuação bastante boa na prova oficial, tinha uma pontuação pequena na prova parcial e não tinham pontuação do AVA, de atividades transversais, de desafio nota máxima, de cursos realizados, e nem as próprias atividades da disciplina, né, que estavam no AVA, não tinham realizado, ou tinham realizado poucas atividades. Com isso, não adianta fazer exame, né? Porque se você não fizer nenhuma atividade do AVA, mesmo realizando as provas oficiais, o exame não é suficiente para aprovação,
porque o exame, ele substitui somente a nota da atividade oficial, da prova oficial. Então, por essa razão, é importante, né, o comprometimento de vocês na realização das atividades do AVA. Sinceramente, eu não sei falar para vocês como vai ser as atividades do AVA, especificamente dessa disciplina de Direito Administrativo, porque ela é uma disciplina híbrida mais AMP. Eu ainda não tenho essa informação, mas acredito que logo eu terei. Por quê? As disciplinas híbridas, que são a AMI, elas já têm o livro-texto, as atividades de diagnóstico e as atividades avaliativas. Então, são essas as atividades que valem a nota de vocês, né? Então, não há problema nenhum na realização dessas atividades. Agora, nas disciplinas híbridas AMP, que é a aula modelo professor, foi passado para nós na reunião acadêmica desse semestre que não somos nós, os professores, responsáveis pela elaboração desse material, dessas atividades que vocês vão realizar. Até porque a disciplina de vocês é de 60 horas, vocês terão 40 horas comigo e 20 horas que será de ensino à distância, né, que seriam essas atividades. Então, todas as disciplinas ficam divididas dessa forma, 40 horas com o professor e 20 horas com o ensino à distância. Nas disciplinas AMI, a gente sabe tranquilamente como que funciona essa parte do ensino à distância em relação às 20 horas restantes. Em relação à AMI, em relação à MP, eu não sei ainda como que vai funcionar, como que será postado para vocês. Mas, com certeza, né, a faculdade irá informando com o passar do tempo. Bom, como eu já mencionei também hoje, eu não consegui ter acesso ao nosso plano de ensino ainda, né? Abri o AVA hoje, agora de manhã, e somente agora de manhã apareceu a nossa disciplina de Direito Administrativo. Então, eu já tinha feito algumas anotações, tinha preparado a nossa aula de hoje, de Direito Administrativo, mas sem ter o norte específico do plano de ensino, né, que eu não consegui o plano de ensino antes, para dizer exatamente para vocês tudo que nós vamos estudar até o final do semestre. Acredito que até a semana que vem eu consiga fazer isso, né? Consiga passar para vocês todo o conteúdo desse semestre. Então, hoje, nós vamos ficar com a parte introdutória, né? Vamos fazer uma introdução de direito administrativo e falar de alguns institutos do direito administrativo, alguns institutos e princípios do direito administrativo. Se for algum conteúdo que vocês já tiverem estudado, né, no semestre anterior, como vocês disseram, já tiveram aula com o professor Vaccaro dessa disciplina, eu peço desculpas, né, por estar repetindo, mas acredito que não haverá nenhum prejuízo, até porque, se já tem algum tempo, né, que vocês tiveram essa disciplina, funcionaria como uma forma até de relembrar alguns institutos importantes que já foram vistos há algum tempo, né? Então, nós estaríamos relembrando esse conteúdo, falando novamente deles, mas, sinceramente, eu tenho que pegar esses dois planos de ensino da disciplina que vocês já tiveram e da disciplina que nós vamos trabalhar esse semestre, para eu conseguir fazer um comparativo, né, e excluir o que vocês já estudaram e continuar com o que a gente não estudou. Normalmente, quando é o mesmo professor que trabalha, né, a mesma disciplina, por exemplo, administrativo 1 e 2, eu trabalho bastante com direito tributário, e aí eu trabalho tributário 1 e 2, então fica mais fácil da gente fazer isso, né, sem repetir nenhuma parte do conteúdo, porque eu já sei o que eu trabalhei em um semestre, e no próximo semestre eu vou dar continuidade a isso. Mas, né, nem sempre isso é possível. Então, quando o professor trabalha
uma parte da disciplina e a gente dá continuidade, eu conto com a colaboração de vocês para estar me informando também. Olha, isso a gente já viu, isso a gente não viu, isso a gente viu, mas a gente gostaria de ver de novo, porque não ficou bem claro, ou a gente já esqueceu. Então, para a gente conseguir ir alinhando esses pontos, certo? Então, Professor, Oi. Eu entrei aqui no AVA, a disciplina da senhora não está aparecendo ainda, não. Não. Então, Não. para mim, apareceu agora de manhã. Ontem à noite, antes de dormir, eu não olhei, porque eu tive aula até às 10 ontem. Depois que eu terminei a aula, eu não olhei. Mas até o horário 8h30, eu olhei e não estava. Hoje de manhã ela apareceu. Aí eu fui lá no plano de ensino, né? Falei, eu já consigo. Não, o plano de ensino ainda não apareceu. Apareceu só a disciplina no AVA e aparece que ela é uma disciplina MP. Então, por isso que eu estou dizendo isso para vocês, porque apareceu. Deixa eu ver, acho que está até aberto aqui no. Eu vou mandar uma foto para a senhora do como aparece o meu. Aham. Deixa eu ver aqui, ó, o meu AVA. Acho que é ele aqui, ó. Opção, reunião, tá. É aqui. Não sei se vocês conseguem ver a minha tela. Sim. A tela que eu compartilhei? Tá. Tá carregando. Carregando, né? Aqui são os planos de ensino, né? Aqui são os planos de ensino que apareceram para mim. Então, sucessões, direito internacional, teoria geral da empresa. E aí, quando eu vou aqui na página inicial, aparece as disciplinas, que daí as novidades, né? Então, sucessões, internacional, tarará. Aqui, ó, administrativo, então ela aparece como AMP. Então, só por isso que eu sei, né? Administrativa, administrações públicas. Mas aí, quando eu entro, como ela é uma MP, eu ainda não tenho nada dentro dela, que eu tenho que preencher, né? As AMIs vêm prontas e as AMPs assim, ó. E daí é para vir, né, aqui, mais ou menos, um link para que a gente tenha acesso, não sei se já foi, né, passado para vocês, que a gente tenha acesso às aulas ao vivo nesse link aqui. Já entre no AVA, no primeiro encontro, vá aqui desse lado aqui e tem acesso ao link. Mas ainda não apareceu para a gente, por isso que a gente está fazendo dessa forma. Enviando o link, né? Voltando no Teams e enviando o link. Espero, né, que logo isso esteja adequado para a gente não precisar mais fazer uso, né, do Teams a toda hora. Bom, então vamos, né, passar a falar um pouquinho de direito administrativo. Então, como eu já disse para vocês, é importante, né, que vocês assistam às aulas, que a gente participe, para a gente ter uma interação. Eu sei que é bastante importante, que muita gente consegue estudar em casa, né, estudar sozinho. Mas mesmo que você já estudou, que você já leu sobre o assunto, é interessante que a gente tenha essa conexão, essa troca, né, durante as nossas aulas, porque acaba que um vai completando o raciocínio do outro. Eu sempre falo que as perguntas dentro da aula, elas enriquecem muito a aula, porque sempre aparece um ponto novo, algo que eu ainda não tinha pensado, algo que eu não tinha e nem imaginado, às vezes, que a pessoa pergunta de uma forma diferente e a gente consegue melhorar a explicação ou dar uma visão diferente. E às vezes também o professor fala, já aconteceu algumas vezes comigo, às vezes eu falo, explico, e a pessoa diz, olha, professor, não entendi. Um colega fala 2 frases, não, isso é assim, ó, você não entendeu? E daí a pessoa entende com a forma como o colega viu. Então, por isso eu acho bastante interessante essa troca, né, que a gente consegue ter em sala de aula, né? E outra coisa que eu peço para vocês, então, sempre que possível, né, façam perguntas, participem, até para
para eu não ficar entediada aqui olhando para uma tela sem que ninguém se manifeste, né? Para a gente perceber que há vida aí do outro lado, que a gente consiga trocar, né, informações, trocar experiências. Então, o primeiro ponto, a participação das aulas. Também porque, mesmo que as aulas fiquem gravadas, vocês já devem ter sentido essa experiência. Eu tenho essa experiência com cursos online que eu já fiz. Quando a gente começa a acumular as aulas, né, deixa lá 1, 2, 3 sem assistir, daqui a pouco não consegue mais dar conta, porque são 3 horas, né? Eu tenho que tirar com intervalo de meia hora, 2 horas e meia para assistir uma aula. Aí eu tenho 2 horas e meia da aula de hoje, 2 horas e meia da aula de ontem, são 5 horas. Se no período da aula ao vivo eu não conseguir, será que a gente consegue, né, tirar esse período? Eu, às vezes, eu fiz um curso agora nas férias de restituição tributária, e as aulas eram de 3 horas e meia cada uma. E eu assistia 1 hora, depois mais meia, depois mais 40 minutos, ou eu conseguia assistir a aula online, né, no momento em que ela estava sendo transmitida, ou eu fazia isso, ia assistindo tudo picado, um pouquinho de cada vez, e adequando ao meu dia. Então, assim, quem tiver a possibilidade, eu entendo que é bem mais produtivo quando vocês estão aqui, né, e conseguem estar ao vivo e participar aqui junto com a gente. Então, o outro ponto que eu coloquei foi em relação às questões do portal, né, façam as questões do AVA, não deixem para a última hora. Esse semestre, como vocês percebem, ele foi mais reduzido, né, então nós começamos, hoje já é dia 26 de agosto, então, nós estamos aí já no final de agosto. Nós temos setembro, outubro, novembro de aula e já terminou. Aí, final de novembro, nós estamos fazendo as nossas provas. Então, é um semestre de 3 meses, basicamente. Se a gente perder tempo, chega no final, acaba ficando bastante tumultuado. Até porque acredito que esse semestre vocês já têm também monografia, né? Já começa com os projetos, com TCC, né, nesse semestre. O que acaba ficando um pouco mais pesado também, né? Quando a gente vai realizar o TCC. E tem estágio também. Bom, então, eram os recados, né? Eram esses os pontos que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu queria destacar, né, para a gente estar prestando atenção, para não ter nenhum prejuízo durante o semestre. E aí nós passamos, então, a falar um pouquinho do direito administrativo. Então, o que nós podemos chamar atenção, né? O direito administrativo é um ramo bastante importante, muito importante do direito. Ele é um ramo do direito público que regulamenta as relações entre o Estado e o contribuinte. Quando a gente estuda o direito administrativo, a gente tem uma ideia de como funciona essa máquina pública, né? Como funciona o Estado. E quando a gente diz máquina pública, abrange os agentes, as atividades e os órgãos, os entes públicos, né? Porém, para a gente entender bem o direito administrativo e estudar, nós não podemos perder a ideia, né, de que o direito administrativo é um ramo do direito que é uma ciência, né? Quando nós falamos em direito, nós estamos falando em ciência, que de forma bem simplória pode ser comparada, né, quando nós falamos dos ramos do direito, a uma árvore que tem vários galhos, vários ramos, e o direito administrativo seria um desses ramos, né? Assim como direito civil, direito penal, direito do trabalho. O tema, né, dos nossos estudos nas próximas aulas, nós vamos dentro do direito administrativo, então vamos destacar que é um ramo do direito público que trata dos princípios e regras que disciplinam a função administrativa. Então, o que é função administrativa, né? Qual que é
a obrigação da administração pública? Quais são os princípios e regras que regem essa função administrativa? Então, ela abrange os órgãos, os agentes e as atividades desempenhadas pela administração pública, regendo relações jurídicas entre o Estado e a coletividade. Sempre perseguindo a proteção do interesse público. Então, essas regras de direito administrativo, vão reger a relação entre o cidadão e o Estado, mas sempre buscando a proteção do interesse público, né? Sempre tendo esse ponto da busca do interesse público. E nós vamos, né, entender, então, falar um pouquinho do que é esse interesse público. Tem alguém chamando aqui, deixa eu só liberar. Então, nessa unidade, nessa primeira unidade, nessa primeira aula que nós vamos estudar, nós vamos falar primeiro do conceito de direito administrativo, os elementos e as funções do Estado, as origens e bases ideológicas do direito administrativo e seu regime jurídico. Vamos falar da supremacia do interesse público e o que são os princípios jurídicos e quais são os princípios do direito administrativo, né, que regem o direito administrativo. Veremos também a organização administrativa, a centralização e descentralização, né, das atividades administrativas, falar de administração direta e indireta. E, por fim, aprenderemos sobre processo administrativo. Então, a gente encerra, né, sobre processo administrativo. Lembrando, né, que eu fiz um apanhado dos principais pontos aqui do direito administrativo, mas a gente pode ter algumas alterações, né, quando pegarmos o plano de ensino. Bom, então vamos começar, né, a falar desses pontos do direito administrativo. Eu peguei uma situação, problema, de um livro que foi utilizado como livro-texto da disciplina de direito administrativo, que fala de conceitos e princípios. Então, aí eu vou ler para vocês, vou colocar a problemática, a questão problema, para a gente poder resolver, né, no final da explanação, no final da aula, a gente conversa sobre a resolução desse tema, né, em que conclusão chegamos a respeito desse tema. Então, essa unidade de ensino será iniciada com o estudo de alguns conceitos básicos que influenciam sobremaneira na compreensão dos tópicos de direito administrativo. Trata-se de expressões cujo real significado importa no entendimento do que espera o legislador ao criar a norma. Normas essas que são cogentes, aquilo que deve ser necessariamente respeitado, o que é imposto, né? Então, quando nós falamos de normas de direito administrativo, são normas cogentes, são normas das quais nós não podemos nos esquivar, nós temos que cumprir independentemente da nossa vontade. É por isso, né, que alguns conceitos básicos frequentemente utilizados nessa especial seara jurídica, que é o direito administrativo, elas têm origem no ramo do direito administrativo e elas conseguem vislumbrar a importância na atualidade, alcançando seu conteúdo e regramento. Então, nós vamos falar o que é direito público, né? O que é Estado, quem compõe o Estado e quais são as funções do Estado, o que é território e o que é a supremacia do interesse público. No final da nossa aula de hoje, nós devemos ter as respostas para essas questões.
pelo menos, né, para essas 5 perguntas. O que é o direito público? O que é Estado? Quem compõe o Estado e quais são suas funções? O que é território? E o que é a supremacia do interesse público? Tá? Então, entendendo o que preconiza o direito administrativo e absorvendo verdadeiramente seus princípios e regramentos, podemos entender a situação fática a seguir. Então, como eu disse para vocês, tem aqui uma situação, problema, só para a gente ilustrar mesmo a aula. Eu vou compartilhar aqui com vocês esse trecho do livro que fala dessa situação problema, né? Até se vocês quiserem tirar print aí para ficar com a atividade, no final da aula a gente responde. Então, Catarina, essa é a situação problema. Catarina sempre foi uma filha muito interessada nos negócios do pai. Apesar de ser um pouco mimada e questionadora demais, tornou-se uma mulher muito trabalhadora e que nunca teve medo de pegar no pesado. Porém, com a idade já avançada de seu amado genitor, ela teve de assumir os negócios da família, estando à frente de uma enorme fazenda de criação de gado de corte no interior de São Paulo. A propriedade, com milhares de hectares, possui cerca de 4.000 animais, e sua extensão, como diriam os nativos daquele lugar, não termina nem onde a vista alcança. Porém, apesar de todo o seu poder financeiro e de estar cercada de diversos e excelentes advogados, Catarina sempre se estressa com algumas decisões da administração pública que interferem na sua propriedade. Durante as crises de chateação de Catarina com esse assunto, seu velho pai, Almeidão, acalma, repetindo incansavelmente e com sapiência que os anos lhe deram. Não adianta, Catarina. O interesse da sociedade é mais importante do que o seu capricho de menina mimada. O bem da maioria e o interesse público são mais fortes do que seus interesses pessoais. E não estaria o pai de Catarina certíssimo em seu arrazoado? Então, essa situação da Catarina, tá? Nesse cenário, diante do estudo dos tópicos de direito, descobriremos se existe, né? Então, aí o que acontece aqui quando a gente inicia, né, a unidade? Então, dentro dessa situação, aqui, ó, no entanto, Catarina acordou hoje muito irritada. Ela já chegou ao café da manhã agoniada, e quando questionada por seu pai sobre o que tinha tirado seu sono, ela respondeu: pai, ontem recebemos uma notificação do Estado de São Paulo informando sobre a necessidade de colocação de postes de energia elétrica em aproximadamente 15 quilômetros dentro de nossas terras. A justificativa é a necessidade de levar energia elétrica à comunidade de Valinhos de Palmeiras. Eis que o povo daquele vilarejo está até hoje na base da lamparina. Mas, pai, nossos pastos vão ficar horríveis com esses postes de energia. Esse tal de interesse público é complicado, viu? E meus interesses? Essa terra é minha. Já conhecedor da braveza e destempero da moça, senhor Almeida retrucou-lhe com firmeza e certo ar de indignação e decepção. Então, pela beleza de nossa fazenda, o povoado inteiro, incluindo mulheres, crianças, bebês e idosos, merece ficar para sempre sem energia elétrica? É isso que você pensa da vida, Catarina? Diante dessa situação,
o que será que o senhor Almeida vai dizer à sua filha sobre a organização e os deveres do Estado, bem como quanto à supremacia do interesse público sobre o interesse particular? Então, para solucionar essa questão, você precisará compreender, né, a questão do Estado, os elementos e a função, o regime jurídico administrativo e a supremacia do interesse público, que é o que nós vamos encerrar a aula, né, falando dessa supremacia. Bom, então, nós temos alguns pontos, né, no direito administrativo que servem para proteger o cidadão do Estado. Então, existem algumas regras que servem para proteger o cidadão do Estado. Mas nós temos que ver que quando nós falamos de supremacia, né, do interesse público, nós... Só um pouquinho. Então, nós temos que entender, né, em relação a essa supremacia do interesse público, que o Estado vai sempre visar, que o Estado vai sempre olhar pelo interesse da coletividade, mesmo que algumas vezes o interesse do indivíduo tenha que ser restrito, tenha que ser mitigado. Então, aí nesse caso da Catarina, ela não quer que os postes de energia elétrica passem pelos seus passos, ela entende que vai ficar feio, mas ela pode não aceitar, a propriedade é dela. Então, aí nós temos o interesse privado e o direito de propriedade, que é constitucionalmente garantido, versus interesse público. Então, o que acontece, né, quando nós temos o direito privado, o direito de propriedade, por exemplo, entrando em conflito com o interesse público? Quem que vai ganhar, né, quando nós colocamos na balança esses dois interesses, que são importantes, que devem ser protegidos pelo Estado, mas quando nós colocamos ali os dois na balança, qual vai prevalecer? Alguém quer fazer alguma colocação? Gente, então, assim, vocês vão perceber que eu falo bastante, né? E conforme for tendo necessidade, né, conforme vocês quiserem, podem me interromper, levantando a mão aí, ou se eu talvez não estiver vendo, me chame, né, que eu abro para vocês falarem. Então, para a gente compreender, né, verdadeiramente essa situação problema, bem como que a gente avance nos nossos estudos de forma sistemática, teremos que iniciar, né, o nosso conteúdo partindo da premissa de que nós estamos iniciando, então, o estudo, né, do direito administrativo. Lembra que conceituamos o direito administrativo? Então, vamos falar um pouquinho, destrinchar, né, esse conceito que nós falamos no início da aula. Então, direito administrativo é o ramo do direito público que trata dos princípios e regras que disciplinam a função administrativa. Então, que abrange órgãos, agentes e atividades desempenhadas pela administração pública, regendo as relações jurídicas entre o Estado e a coletividade que o cerca, sempre perseguindo a proteção do interesse público. Quando nos referimos ao direito administrativo, temos logo que saber que ele é uma espécie de direito público. E é público porque sempre tende a regular o interesse do próprio Estado, seja para impor um princípio, ou seja,
para administrar os negócios públicos, seja também, né, para defender a sociedade. Então, quando nós falamos, né, que o direito administrativo vai regular o interesse do Estado, é porque ele vai impor princípios para poder administrar os negócios públicos ou para defender a sociedade. E o ordenamento jurídico, o ordenamento jurídico é o conjunto de regras jurídicas de natureza pública e caráter social, que preza pela soberania do Estado e a ordem das relações entre a sociedade. São exemplos de ramos do direito público, né, além do direito administrativo, o direito constitucional, o direito penal, ou seja, né, toda vez que eu tenho relação entre pessoa, entre cidadão e Estado, eu tenho um ramo do direito que regulamenta a relação entre pessoa e Estado, eu tenho um ramo do direito público. Né? Eu falo muito também de direito tributário, tributário é ramo do direito público. Por quê? Se presta a regulamentar as relações jurídicas entre contribuinte e Estado. O que eu devo pagar, o que eu não devo pagar, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, obrigações principais, obrigações acessórias. Então, o direito administrativo, mais do que, né, o direito tributário, regulamenta também a relação entre o Estado e a sociedade e o cidadão. E já no direito privado, né, nós temos ramos de direito que se ocupam de interesses particulares, privados. São áreas jurídicas governadas pela autonomia da vontade, em que a pessoa realiza os seus negócios, os seus empreendimentos, os seus contratos, gere a sua vida de acordo com a sua vontade, podendo fazer tudo aquilo que não é expressamente proibido por lei. Então, enquanto no direito privado nós temos a máxima, né, tudo que não é proibido é permitido, eu posso fazer tudo aquilo que não seja expressamente vedado pela lei. Já no direito administrativo, nós temos outra máxima, que estabelece que no direito administrativo só pode ser realizado, né, na administração pública, aquilo que esteja expressamente previsto pela lei. Então, eu não vou fazer só o que não é proibido, eu não vou fazer só aquilo que não é proibido, mas eu só posso fazer aquilo que está permitido, aquilo que é autorizado pela lei. Então, existe o contrário, né? Uma diferença bastante expressiva entre o direito administrativo, entre o direito público e o direito privado nessa situação. Então, quando nós falamos lá no direito privado da autonomia da vontade, né, é aquela que vige a ideia central de que as partes decidem os propósitos que querem alcançar, desde que tais finalidades não sejam proibidas por lei. O direito civil é o mais clássico representante dessa espécie do direito privado. Vamos pensar em dois exemplos, né, do direito civil. Contrato de aluguel, por exemplo, e contrato de casamento. Né? Casamento é um contrato? Sim, casamento é um contrato. E eu posso estabelecer regimes diferentes de bens no meu casamento? Posso. Né? A questão da autonomia da vontade. Posso casar com regime de comunhão parcial, regime de comunhão total, conforme eu estabelecer nesse contrato. Contrato de aluguel, uma pergunta que sempre me fazem em relação ao contrato de aluguel, relacionado com o direito tributário, é se o proprietário do imóvel pode estabelecer no contrato que o locatário é responsável pelo pagamento do IPTU, porque nós sabemos que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel. Então, no contrato de locação, pode ser estabelecida a regra de que o locador vai pagar o IPTU? Pode, sem nenhum problema. Autonomia da vontade. Se as partes concordarem, né, o contrato faz lei entre as partes, se as partes concordarem, nada impede, não é vedado, não é proibido
que isso fique constando no contrato de aluguel e essa regra tenha validade, que o locatário vai sim efetuar o pagamento do IPTU. Ah, professora, mas isso não se aplica perante o fisco. Sim, isso não se aplica perante o fisco. De acordo com o artigo 123 do... 123? Ixi, agora não sei se é o 123 ou o 126 do Código Tributário. Acho que é o 123 mesmo. Ele diz assim: a convenção entre as partes não pode ser imposta ao fisco para modificar o sujeito passivo da relação jurídica tributária. Então, se a lei diz que quem realiza o pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel, não pode, a convenção entre as partes, não pode um contrato mudar esse sujeito passivo. Então, perante o município, o responsável continua sendo o proprietário do imóvel. Mas, entre as partes, entre locador e locatário, existe uma obrigação. Que se o locatário não cumprir e não for até a prefeitura e efetuar o pagamento do IPTU, ele poderá ser cobrado pelo locador. Ele pode ser cobrado pelo locador. Por quê? Porque o locatário admitiu, ele permitiu, ele quis e aceitou que fosse cobrado dessa forma. Então, existe outro exemplo aqui também, que fala do contrato de aluguel, né, nós já mencionamos. No direito do consumidor, também nós temos esse exemplo da autonomia da vontade, né, um ramo, o direito do consumidor, é um ramo que se originou do próprio direito civil. E é um grande exemplar do direito privado, regendo ele diversas atividades rotineiras da vida dos cidadãos. Então, dentro lá da compra e venda de eletrodomésticos, compra e venda de mercadoria, quando a pessoa vai ao cinema, são situações, né, ou sei lá, utilizam um meio de transporte, são situações que vão ser aplicadas as regras, né, do direito do consumidor e que são regidas por essa autonomia da vontade. É claro que também no direito do consumidor existem algumas regras que são cogentes, né? Existem algumas regras que são obrigatórias, que o fornecedor não pode extrapolar, que o fornecedor não pode impor, que o fornecedor tem que respeitar para a proteção do consumidor. Mas existem outras situações que o consumidor pode abrir mão. Por exemplo, garantia estendida. A lei estabelece que a garantia de alguns produtos duráveis seja de 1 ano. Então, a loja, obrigatoriamente, tem que dar essa garantia de 1 ano. Mas eu posso contratar, de acordo com a autonomia da vontade, uma garantia estendida, por mais 1 ano, por mais 2 anos, por mais 3 anos. Então, os princípios são a base para algo. Servem como a raiz para uma ideia, crença ou comportamento. Trata da razão de existir de algo ou alguém. Mas os princípios jurídicos, né? O que seriam os princípios jurídicos? Então, em regra, princípio é uma raiz, é uma ideia, uma crença de comportamento. Mas princípios jurídicos seriam o quê? Né? Então, eu posso definir, eu anotei aqui uma definição de princípio, que diz que princípio é a força normativa que dá sentido e orientação para a construção das leis. Então, o princípio, ele norteia a construção das leis e demais atos normativos, que devem reger a vida em sociedade. Lembrando que cada ramo do direito possui a sua própria essência, seus fundamentos, seus próprios princípios.
Por se tratar de conceito muito extenso e aprofundado, né, nós veremos esses princípios de forma mais detalhada na próxima aula. Quais são aqueles destinados à administração pública, quais são princípios gerais do direito e quais são específicos da administração pública. Então, a gente vai deixar isso para tratar na semana que vem. E função administrativa? Como que eu posso definir função administrativa? A função administrativa, ela abrange os órgãos, os agentes e as atividades desempenhadas pela administração pública. É um conceito bastante amplo, mas que podemos resumir, né, a grosso modo, na execução da lei. Então, a função administrativa seria a execução da lei, na administração dos interesses do Estado e cujo principal alvo é, conforme nos ensina o festejado professor Carvalho Filho, a gestão dos interesses coletivos na sua mais variada dimensão, consequência das numerosas tarefas a que se deve propor o Estado moderno. Então, quais são as tarefas do Estado, né, na proteção desse interesse coletivo? Esse conceito abrange, por exemplo, a administração de uma escola pública, a administração de um hospital público, de um presídio, ou até um concurso público. Quando nós falamos do interesse da coletividade, da gerência dos atos públicos, nós podemos nos referir também ao concurso público, à realização de uma blitz, a realização de uma licitação, fornecimento de transporte público. São todas áreas que estão relacionadas à gestão de interesse público. Tinha alguém chegou aqui na aula e eu não havia autorizado. Tá. Gente, eu esqueci de falar para vocês no início da aula. Eu não sei se os outros professores já falaram como que era trabalhado no semestre passado, mas a gente não lança faltas, né, em relação a essas aulas online. Então, não vai ser lançado falta no portal. Porém, todos os dias eu anoto os participantes da aula, o nome de vocês, né? No final da aula eu faço a anotação das pessoas que estiveram presentes. Para quê? Para um controle meu, para eu saber quem está assistindo a aula, né? Eu chamo as pessoas, faço alguma pergunta para elas. Ah, professora, mas está aí, né? O nome de todo mundo, é só anotar. Tá, mas eu gosto e eu até tenho necessidade de ter essa interação, né, com vocês, essa troca, e saber quem está mesmo realmente aqui, quem está participando, quem está me ouvindo, né? Então, a função, falando, né, da função administrativa ainda, ela envolve, né, várias áreas, várias situações que nós destacamos aqui. As relações jurídicas podem ser conceituadas como tipo de vínculo que surge entre duas ou mais pessoas e sobre o qual as normas jurídicas vigentes no ordenamento jurídico atribuem efeitos obrigatórios. Então, esse conceito de relação jurídica nós temos lá desde do primeiro semestre, né, relação entre pessoas, entre mais, né, duas ou mais pessoas, sobre o qual vige, né, as normas jurídicas presentes no ordenamento jurídico e que atribui efeitos obrigatórios. Estamos a celebrar relações jurídicas a todo tempo. Quando compramos um sapato, quando contratamos um funcionário, quando casamos, quando nos matriculamos em um curso, quando reservamos uma vaga em um hotel ou quando abastecemos o carro em um posto de gasolina.
Tem outros exemplos. Por interesse público, o que é interesse público? Nós temos uma ideia abstrata, mas que precisa ser compreendida, né? Então, o que é interesse público? É muito importante a gente ter essa ideia, essa compreensão. Então, vamos falar de uma ideia superficial, né, que durante os nossos encontros nós vamos desenvolvendo essa ideia. Então, por hora, podemos dizer que o interesse público é aquele que visa o bem geral. Então, gravem isso, né? O que é interesse público? É aquele que visa o bem geral, que vai ao encontro, né? Que acolhe o bem geral das pessoas. Trata-se da persecução daquilo que faz bem à maioria das pessoas, aquilo que faz bem à coletividade e que deve prevalecer sobre o que faz bem a apenas um, a um único indivíduo ou a poucos indivíduos. Um exemplo disso é o Instituto da Desapropriação. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre desapropriação. Existe uma área que é de interesse público, que interessa, né, a administração pública e que o proprietário não quer vender. Essa área pode ser desapropriada para o bem do interesse público. Então, né, o dono da fazenda, obviamente, não quer ver suas terras desapropriadas, mas o interesse da coletividade de dar àquelas terras uma utilidade pública deve prevalecer frente ao interesse de um só, né? O interesse desse fazendeiro. É o interesse público, inclusive, que dá sentido à própria existência do Estado. Não faria sentido a formação de uma unidade política e administrativa se não fosse justamente buscar a realização dos interesses da maioria. E aí, então, como a gente diz que o interesse público é a razão de ser, é o sentido do Estado, é importante a gente destacar aqui também e passar a conceituar o que seria o Estado. Só um pouquinho, gente. O que foi? Não apareceu o link da aula. Peraí que eu não vi. Vou mostrar aqui você. Vem cá. Ó, gente, esse é o Heitor, ele veio. Que lindo! O Heitor. E aí a gente consegue voltar, então. Eu tô com fone aqui. Eu uso fone e eu esqueço que eu tô com fone e acabo não ouvindo vocês. Mas... Oi? Não, também faço isso. Não, e o pior, aconteceu isso o dia da apresentação da banca da monografia, né? Eu tava com fone, aí eu saí entre uma banca e outra, voltei, aí a pessoa começou a falar, eu dizia, eu não tô te ouvindo. Aí ela falava, não tô te ouvindo. Até que eu olhei e vi que eu tava sem o fone. Eu pedi desculpas, a menina já tava agoniada, né? Ela, professora, como que não tá me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo, e era porque eu tava sem o fone. Mas vamos lá. Então, eu comecei a falar de interesse público, né, que é a razão de ser do Estado, e aí a gente fala um pouquinho, então, sobre o conceito de Estado. Nós temos vários conceitos de Estado, mas partindo da premissa de que o direito administrativo tende a regular o interesse do Estado,
Então, nós vamos lá para o conceito, o que seria Estado. Estado corresponde ao governo de um povo em um determinado território. Então, um conceito, assim, bastante curto, né? Bastante objetivo de Estado. Estado corresponde ao governo de um povo em um determinado território. Território é a base física, né? É o solo, o subsolo, o espaço aéreo, o mar territorial de cada um dos estados, em que se estabelece um povo. E o que é povo, então? Nós temos o contingente de pessoas humanas que vão habitar esse local, que vão habitar esse território, formando os seus nacionais. Então, o povo, né, de um estado são os seus nacionais, são aquelas pessoas que habitam o seu território, né? Já por governo, devemos entender que se trata de governo soberano, aquele que é designado a conduzir o Estado. Então, nós temos 3 elementos, né, que compõem o conceito de Estado: território, povo e governo. Então, um espaço físico no qual as pessoas, né, se localizam, no qual as pessoas moram. Nós temos o povo, que é o contingente humano, que são as pessoas que moram nesse território, e o governo, que é quem administra, é o soberano, é quem conduz esse estado, esse território, esse povo, né? Então, o Estado precisa ter uma função que justifique a sua existência. Para que existe o Estado? Para que precisa de alguém para conduzir o povo? Por que o povo não pode simplesmente se conduzir sozinho, né? Não teria por que ter um Estado inútil, né? um Estado que não tivesse um objetivo. Então, existem 3 funções precípuas, né, do Estado. Quais são essas 3 funções? Então, função legislativa, função executiva e função judiciária. O Estado tem, né, além dessa função de buscar o interesse público, de buscar o bem comum, o Estado tem essas 3 funções que são também precípuas dele, né, que é a função legislativa, realizada pelo Poder Legislativo, de elaborar as leis, a função executiva ou administrativa, né, que é realizada pelo Poder Executivo, que vai aplicar as normas gerais ao caso concreto, administrando o Estado, e nós temos a função judiciária, né, realizada pelo Poder Judiciário, que é aquele que vai julgar os conflitos advindos da execução das normas gerais aos casos concretos. Quando pelo menos 2 partes discordam da forma como a lei foi aplicada ou deixou de ser aplicada, cabe ao judiciário resolver esse conflito, cabe ao judiciário resolver essa lide. E aí eu anotei aqui também no livro, né, do livro que eu estou... Depois eu compartilho com vocês também esse livro. Tem alguém chegando aqui, a Beatriz. Eu anotei aqui alguns questionamentos que seriam importantes. Qual seria o motivo dessas funções serem exercidas por órgãos diferentes? Então, por quê? Qual a razão, né, da tripartição dos poderes? Nós temos um legislativo, um executivo e um judiciário. Qual seria o motivo da separação desses poderes? Aí você já parou para pensar que muitos e muitos homens devem ter se debruçado no estudo do poder das sociedades humanas? E por que esses 3 poderes não devem ficar concentrados nas mãos de um único governante? Porque era isso que nós tínhamos anteriormente, né? Nós tínhamos a concentração dos 3 poderes nas mãos de um soberano
que exercia, então ele mesmo fazia as leis, ele mesmo aplicava as leis e ele mesmo julgava. Julgava as situações, né, de conflito, onde havia conflito nas leis. Então, isso é um grande risco para a sociedade, porque acontece que não há um sistema, né, de freios e contrapesos, não há um sistema de controle do Estado. O Estado aí faz o que quer, né, ou o soberano, representando o Estado, faz o que quer, da forma como quiser. Né? Então, desde Aristóteles, né, que viveu lá no ano de 380, 320, alguma coisa antes de Cristo, já se conhecia a existência de 3 poderes dentro da estrutura do Estado, pois ele percebia que eram 3 as atividades desenvolvidas na condução da sociedade. Todavia, naquele contexto, na Grécia Antiga, esses 3 poderes eram exercidos por um único órgão, na figura do imperador. Era ele, então, que criava as leis, executava-as e julgava os casos concretos que surgiam por suposto descumprimento da lei. Foi então que Montesquieu, em 1748, então muito depois, né, de Aristóteles, por meio da sua obra O Espírito das Leis, trouxe a sugestão de que esses poderes deveriam ser executados por órgãos distintos. Então, quem já teve a oportunidade, eu lembro que no primeiro semestre de faculdade eu li O Espírito das Leis do Montesquieu. E hoje é bastante fácil, né? Quando eu fiz faculdade, eu comento, às vezes, eu fiz faculdade sem internet, gente. Se vocês podem acreditar nisso, eu comecei o meu curso de Direito em 1998, né, e concluí em 2002, na cidade de Presidente Prudente. Eu não morava lá, mas eu morava numa cidade próxima, no interior de São Paulo, e eu viajava todos os dias, né, e concluí na instituição Toledo de Ensino o meu curso de Direito. Então, eu viajava todos os dias e não tinha internet. Eu não tinha e-mail, para vocês terem uma ideia. E eu viajava todos os dias sem ter celular. Né? Não tinha celular. Então, a gente comprava os livros, lia, fichava alguns livros, fazia resumo de outros livros, guardava aqueles fichamentos e estudava tudo com papel. Hoje é muito mais fácil, né? Observa a forma aqui como nós estamos tendo essa nossa aula. Então, esse livro do Montesquieu, para quem tiver curiosidade, eu acho bastante importante a gente ir lá na origem, né? E ler essa essência do direito. Coloca lá no Google, O Espírito das Leis, do Montesquieu. Ele traz um resumo bem interessante, com poucas páginas, e dá para você ter uma noção da obra desse pensador e como ele chega a essa conclusão da necessidade, né, de ter uma tripartição de poderes e a forma como Montesquieu via. E depois nós vamos falar também do Rousseau, né, da teoria do Rousseau, o que ele pensava sobre o Estado, para daí a gente já entrar no direito administrativo propriamente dito. Certo, pessoal? Então, nós estamos no horário do intervalo, né? Tem algum barulho aqui atrás de mim, eu vou providenciar para mudar aqui o lugar que eu estou, para que a gente não tenha essa interferência do barulho. A gente faz o nosso intervalo, então, agora. Voltamos às 9h45. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok. Então, nós paramos agora, né, fazemos o nosso intervalo e voltamos às 9h45 para dar continuidade à nossa aula. Tá bom? Até mais, gente.